Olá, turminha. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo de redação nos quintos anos A e B. Sou a professora Josilaura. Estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? E que esse tempo vai passar logo, tá? Então, vamos lá ao gênero textual entrevista, aqui na Escola Tenir. Entrevista é um gênero em que alguém faz perguntas, o entrevistador, e alguém que responde, o entrevistado, levando informações aos leitores ou ouvintes, tá? É a chamada entrevista ping-pong, aquela que é publicada em jornais ou revistas, impressas ou pode ser feitas oralmente, tá? A entrevista, além de jornais e revistas, ela pode ser publicada em portal de internet, e ainda a modalidade oral, quem podemos assistir na TV, ouvindo na rádio, ouvir na internet. Então, pode ser um gênero oral ou escrito. Tem por finalidade, todo gênero textual tem uma finalidade, e a finalidade da entrevista é colher informações, depoimentos, opiniões, tá? Aspectos da vida pessoal ou profissional de indivíduos de destaque em meios artísticos, cultural, político, religioso. O uso é do registro formal, eu não posso usar gírias, eu não posso falar de qualquer jeito, né? Porque a entrevista ela é trabalhada em uma situação formal, tá? Eu estou fazendo um levantamento de algo que é importante, que é sério para um grupo de pessoas, para uma sociedade. A utilização de uma linguagem simples e clara, mas que se deve adaptar à formação científica e cultural do entrevistado, tá? Eu preciso conhecer o entrevistado, a pessoa com quem eu vou conversar antes, para pesquisar termos daquele grupo que aquele entrevistado frequenta, participa, é responsável por algum, talvez seja um médico, né? Termos médicos, Covid-19, até a gente entender, né? Precisou os médicos explicarem o que era isso, né? Então, para fazer entrevista, eu precisava fazer pesquisa com relação a esses termos aí. Isso é só um exemplo. Utilização da terceira pessoa do singular. Ele, ela nas perguntas. Mesmo que eu estou falando com o entrevistado, mas você pergunta como se estivesse falando de uma terceira pessoa. Ele gosta de ler? Você está perguntando para a pessoa que está ali na sua frente. E ele vai te responder na primeira pessoa do singular. Eu gosto de ler. Tá? Nas perguntas, terceira pessoa. Nas respostas, primeira pessoa. Tá? A linguagem geralmente ela é formal. Lembra que eu falei para vocês que é característica principal da entrevista, mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar termos de gírias, termos técnicos que diz respeito àquela pessoa que trabalha naquele meio ali. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um textinho, né? Massa, dessa vez a atrevida arrepiou. Foi da hora a matéria na ponta da língua, com as gírias maneiras de todos os lugares. É por isso que me amarro cada vez mais nessa revista descolada, divertida, diferente e trilegal. Então, esse é um texto de uma adolescente que escreveu para a revista Atrevida. Olhem que tempo, em 1996. Então, eu tenho aqui uma variante histórica, que existem palavras aqui que a gente não utiliza mais, né? Existem aqui palavras gírias que é adequada para pessoas adolescentes, no meio jovem, né? E como a revista é para adolescente, então cabe esse tipo de linguagem, tá? Não é em todo lugar que a gente vai encontrar esse tipo de falar. E tem a questão
Geográfica, olha lá, trilegal. Trilegal, essa pessoa que fala essa expressão, ela pode morar em que lugar do Brasil? Norte, Nordeste, Sul? Na região Sul, tá? Eles têm essa expressão para dizer de algo muito legal, né? É igual o nosso vote aqui, que tem a expressão de uma admiração, né? De uma repulsa. Vote, né? Que isso é dito aqui na nossa região. Então, as expressões é de acordo com que quem é o seu entrevistado, tá certo? O texto entrevista ele segue uma estrutura de introdução, corpo e conclusão. A introdução é a apresentação do tema que você vai tratar. O corpo da entrevista é a sequência ordenada de perguntas e respostas entre os dois interlocutores. E a conclusão é o resumo do que se disse, tá? Eu trouxe aqui uma entrevista que é para vocês prestarem atenção nessa organização. Temos o título, né? Onde já traz do que mais ou menos vai ser falado, né? Entrevista de Luiz Felipe Borges. A escrita criativa é a minha paixão. Então já vai falar sobre as obras desse escritor aí. Então, e quem vai entrevistar é Sofia Martins Santos. A introdução já apresenta o entrevistado, homem de vários ofícios, Luiz Felipe Borges, confessa-se muito romântico, feliz e realizado. Afirma que não pensa na fama e assume que seu maior medo é acabar sozinho. Então, nós percebemos aí o seguinte, né, que já apresentou, já introduziu o que mais ou menos vai ser falado, e vem o corpo da entrevista, que é aquela sequência de perguntas e respostas que foi falado ali naquela estrutura da entrevista, certo? A Sofia pergunta e ele rebate. Ela pergunta na terceira pessoa: o Luiz é um homem dos 7 ofícios? O Luiz, se ela está entrevistando ele mesmo, por que ela está falando em terceira pessoa? Porque é uma regra, é uma característica do gênero entrevista. Perguntar na terceira pessoa, como se estivesse falando de uma outra pessoa, e o entrevistado responde na primeira pessoa. Apaixono-me pelos outros projetos, tá? Então, a introdução diz respeito a tudo aquilo que foi falado na entrevista. Então, essa daqui é a nossa ideia que nós vamos trabalhar, né, nas nossas atividades complementares, avaliativas e posteriormente, se Deus quiser, voltaremos logo, vamos dar sequência aqui, cara a cara. Tudo bem, gente? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.